Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o calor extremo que vem atingindo o Rio de Janeiro, não só a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também cidades localizadas no Vale do Paraíba e ainda no norte do estado do Rio de Janeiro, com temperaturas próximas a 40 graus, em alguns casos ultrapassando a 40 graus. Quero deixar bem claro que temperaturas na casa dos 40 graus no mês de janeiro é mais do que comum. Todo verão nós temos dias com temperaturas nessa casa dos 40, 41, 42, às vezes até mais, e sensação térmica próxima de 50 ou acima de 50 graus. O que eu posso dizer é que nesses últimos 5 dias, essa aula está sendo gravada no dia 22 de janeiro de 2025, então nos últimos 5 dias, o Rio de Janeiro tem enfrentado um calor escaldante. Eu que vivo aqui no Rio de Janeiro desde que nasci e tenho 66 anos de idade, e boa parte dessa idade com pleno conhecimento sobre temperatura, sobre clima, posso dizer que essa onda de calor é uma das mais fortes que eu já presenciei aqui no Rio de Janeiro, não só pela idade, né? Eu digo até para os meus amigos, cara, eu não aguento mais esse calor. Quando eu saio à rua, eu começo a sentir aceleração no meu batimento cardíaco, começo a transpirar muito, que é a reação natural do corpo humano para você, através do suor, refrescar um pouco a temperatura corporal. Mas eu fui a uma casa que eu tenho aqui próximo, que está realizando uma obra, e chegando lá, né, fui varrer a escada em frente à casa, coisa e tal. Peguei um sol muito forte, comecei a transpirar muito, falei, vou tomar um banho frio. Não consegui tomar um banho frio, porque a água que saía do chuveiro era água quente. Não deu 5 minutos após o banho, eu comecei a transpirar novamente. Então, calor muito extremo, mas hoje, dia 22, o tempo amanheceu nublado. Agora, as nuvens que estão cobrindo o céu do Rio de Janeiro, aqui da região metropolitana, são nuvens muito altas, aquelas nuvens chamadas cirros, que são as nuvens mais altas que existem na atmosfera. E elas contribuem, inclusive, para o abafamento. Ou seja, nós estamos enfrentando na manhã dessa quarta-feira aquilo que nós chamamos de estufa de verão, quando essa nuvem alta, ou essas nuvens altas denominadas cirros, cobrem o céu. Agora, essas nuvens devem se dissipar no período da manhã e o sol vai vir com toda a intensidade, e a previsão, mais uma vez, é de temperaturas bem próximas a 40 graus. Ontem, em Guaratiba, que faz parte da zona oeste do Rio de Janeiro, tivemos a máxima registrada em 40,4, ou seja, acima dos 40 graus. Agora, eu quero deixar bem claro a vocês como é feita a medição da temperatura. O termômetro, ele fica sobre um terreno gramado a 1 metro da superfície, dentro de uma casinhola de madeira toda ventilada. Então, se você andar, por exemplo, numa rua, a temperatura ambiente será muito maior do que aquela temperatura que aparece nos registros de máximas e mínimas de cada ponto de medição em qualquer parte do mundo, porque essa é uma regra utilizada
para a medição da temperatura. Então, um chão gramado, ou seja, um solo gramado, ele não vai se aquecer tanto como o asfalto, como o concreto se aquece. E se você tem o termômetro dentro de uma caseola de madeira toda ventilada, consequentemente, a temperatura que ali será registrada será bem menor do que aquela temperatura que você pode observar, por exemplo, nos relógios digitais que estão espalhados pelas cidades. Então você vai ver no relógio digital temperatura de 44, 45, 46, 47, 48 graus em dias muito quentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas ali nós temos que entender que tem a influência do concreto, que tem a influência do asfalto. Às vezes também o relógio está exposto diretamente ao sol, quase sempre exposto diretamente aos raios solares. Então existe uma interferência da ação antrópica que contribui para que nas cidades acabe se formando aquilo que nós chamamos de ilhas de calor, que apresentam temperaturas bem mais elevadas do que aquelas temperaturas que são registradas nos pontos de medições, que apresentam, logicamente, uma característica diferente daquela característica dos pontos de medições em áreas densamente urbanizadas. Moçada, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, nada melhor do que mostrar essa imagem aqui do termômetro, aqui na casa dos 40 graus. É isso que está sendo registrado aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que essas medições são feitas em condições que não são aquelas que nós vivemos nas áreas densamente construídas, tá? Então, na verdade, a temperatura nessas áreas construídas, elas acabam sendo maiores do que as temperaturas nos pontos de medições que existem espalhadas em regiões metropolitanas como o Rio de Janeiro, que, aliás, é a segunda maior região metropolitana do Brasil. Aqui nós temos nessa imagem as praias do Rio de Janeiro, estão lotadas, mesmo dia de semana. Temos que lembrar que é um período de férias escolares, onde também recebemos um grande número de turistas, não só nacionais, mas também procedentes de outros países, não só aqui da América do Sul, mas também da Europa, América do Norte e por aí vai. Então, em dias ensolarados, tão quentes como os dias que tem feito aqui no Rio de Janeiro, as praias ficam superlotadas e, consequentemente, gerando, recursos, para os vendedores ambulantes, para os trailers, para os quiosques, para o comércio de uma forma geral, para os hotéis, pousadas e por aí vai, O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, não é porque eu moro aqui, mas ela tem uma geografia muito especial, muito bonita, apesar dos problemas que nossa cidade enfrenta, sobretudo com a questão da violência. Aqui nós temos a temperatura de até 6 graus acima da média. Então, foi a previsão feita, e aqui nós temos esse mapinha que mostra, essa oscilação aqui, de 3 até de 1 a 3 graus aqui nesse clarinho, e aqui no Rio de Janeiro, na faixa aqui, é porque é tão pequenininho que não dá para aparecer, de 3 a 6 graus aqui, não só na região metropolitana, como no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, nesse exato momento, esse ponto aqui da nossa região sudeste, que inclui ali os municípios do litoral paulista, Baixada Santista e outros municípios da região, municípios do Espírito Santo, Zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais, centro de Minas Gerais. Essas áreas estão enfrentando temperaturas bem acima da média, que configura, portanto, a formação de uma onda de calor que não atinge toda a região sudeste. Essa onda de calor ela é mais
precisamente localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, alguns municípios do Vale do Paraíba e do Norte Fluminense. Então, repare que nós temos esse ponto que inclui também estados do sul do Brasil com temperaturas acima da média para essa época do ano. Lembrando que a configuração de uma ilha de calor ocorre quando a temperatura média fica 5 graus acima, né, da temperatura registrada para uma determinada região dentro de um período específico. Aqui nós temos já um outro mapinha mostrando aqui em rosa temperaturas extremas, e aqui esse mapa ampliado percebe-se com muita clareza, né, a anomalia de temperatura de 10 graus positivo. Então nessa faixa aqui, né, você tem uma anomalia de temperatura que vai de 5 a 10 graus acima da média, portanto diferentemente, né, daquele outro mapa, porque os modelos de previsão europeu, americano, canadense são modelos diferenciados, e dependendo do modelo que é utilizado, você tem também uma diferença nos padrões de temperatura que são apresentadas, né? Não só padrões de temperatura, como também padrões de previsão de precipitação. Então você pode perceber com muita clareza, né, que essa anomalia de temperatura se estende de São Paulo até o Espírito Santo, né, abrangendo não só áreas do interior da região sudeste, mas também áreas do litoral, como por exemplo aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde essa anomalia também está sendo configurada com temperaturas acima da média. Aquilo que eu disse, ondas de calor nessa época do ano, mês de janeiro é mais do que comum. Normalmente também mês de fevereiro é o mês que registra ondas de calor intensas, e em alguns casos, né, quebrando recordes de temperatura. Então, como nós estamos num período de laninha de fraca intensidade, até acreditava-se que não teríamos assim calor extremo sendo registrado nesse verão. Teríamos calor dentro dos padrões normais ou um pouco abaixo da média, mas não calor extremo. Mas o que aconteceu é que nos últimos dias o sul do Brasil foi atingido por uma onda de calor. O Rio Grande do Sul continua registrando temperaturas altas. A previsão, inclusive, para hoje e amanhã é que no oeste gaúcho, municípios daquela região tenham temperaturas próximas ou acima dos 40 graus, configurando assim um período de muito calor que já se estende lá no sul do Brasil por mais de uma semana. E aqui no Sudeste estamos com essa característica que, de acordo com as previsões feitas, deve se estender até o dia 27 de janeiro, quando então, a partir da próxima segunda-feira, teríamos o retorno das chuvas e a queda da temperatura em função da instabilidade atmosférica. Mas tudo isso, né, pode mudar. Previsão, principalmente em regiões tropicais, elas são sujeitas a mudanças. Nós tínhamos uma previsão de um ciclone extratropical de média intensidade se formando no início da semana no sul do Brasil. Essa previsão foi alterada, o ciclone acabou sendo fraco, já se afastou para o mar e não trouxe a mudança de tempo, porque normalmente os ciclones extratropicais eles acabam contribuindo para a formação de frentes frias, e a frente fria que estava a caminho da nossa região sudeste, ela se enfraqueceu no trajeto, ela avançou muito lentamente, e na sua retaguarda hoje nós temos o retorno do calor lá no sul do Brasil. Consequentemente, essa previsão de chuvas, né, para o dia 22 de janeiro não se configurou aqui, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Ou, aliás, não vai se configurar aqui na região metropolitana essa previsão de chuva. Eu acredito que ao longo do dia, no máximo, chuvas de caráter local e passageira, que são as chamadas chuvas de verão, tá?
Aqui nós temos a imagem do radar meteorológico. Essa imagem, 4 horas da manhã, o dia de hoje, 22, mostrou aqui chuva fraca na região serrana. Mas já ao amanhecer, né, as cidades que estão localizadas aqui, eu pesquisei, nenhuma delas estava registrando chuva. Esse núcleo de chuva ocorreu de noite, no período da noite e no período da madrugada, em função do forte calor, o que é comum também em função de ser uma área serrana, uma área de planalto, que se formem núcleos de chuva no verão, tá? Principalmente no período da tarde e da noite. Como aconteceu, repare, que não tem nenhum núcleo de chuva no sul. São Paulo, apenas no extremo norte, tinha um núcleo de chuva durante a madrugada, enfim. Então, a tendência de hoje é mais um dia extremamente abafado e quente aqui na nossa região do Rio de Janeiro. Aqui nós temos mapas atualizados, né? Aqui é o núcleo de chuva que se formou durante a madrugada. Então, aqui é o período das 3, 4 horas da manhã. Né? Então, essa imagem foi obtida às 4h20 da manhã, quando você pode ver nessa tonalidade escura, núcleo de convecção que se formou na zona da Mata Mineira, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, consequentemente, pegando aqui aquela área de Juiz de Fora e municípios adjacentes. Esse mapa também do satélite GOES mostra aqui a formação de nuvens, né? Essas nuvens que estão aqui identificadas, né? São nuvens que nesse exato momento são muito altas, né? E, portanto, são aquelas nuvens cirros. E aqui você tem, né, o centro de baixa pressão, já bem afastado do litoral, que deu origem a um fraco ciclone extratropical, né? E, consequentemente, né, essa zona de instabilidade aqui, ela está se dissipando. Repare que tem o centro de alta pressão aqui. E quando a pressão atmosférica aumenta, a tendência do tempo é melhorar. Então, teremos calor, mais um dia bastante quente. Repare que a nebulosidade ela está muito intensa lá, em parte da região centro-oeste, principalmente na Amazônia, né? O próprio Nordeste, que registrou muita chuva na última semana, início dessa semana, já está com condições meteorológicas boas, né? Você tem um núcleo de chuva aqui na Bahia, núcleo de chuva aqui no litoral do Rio Grande do Norte. Enfim, as condições atmosféricas no Nordeste, as condições atmosféricas no sul do Brasil melhoraram muito e, consequentemente, nós teremos a manutenção do calor aqui no Rio de Janeiro, também no sul, e boa parte do Nordeste brasileiro e parte do Centro-Oeste. Aqui nós temos a anomalia média de temperatura prevista para o período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. Repare, né, que em boa parte do território brasileiro, sobretudo no sul da Amazônia, região Centro-Oeste, parte do Sudeste, teremos temperaturas acima da média, inclusive em algumas áreas do sul do Brasil, e bem acima da média lá na Argentina, também com Uruguai, com calor bastante interessante, bastante intenso. Lembrando que nos períodos de laninha, o verão fica mais quente e seco lá no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai e por aí vai. Aqui nós temos a previsão de chuvas para o período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. Então nós temos chuvas previstas aqui para a região litorânea do Rio de Janeiro de 10 a 20% acima da média, de 10 a 30% acima da média. Vamos esperar a próxima semana para ver se vai configurar essas condições meteorológicas, né? Repare que lá no Nordeste também, sobretudo na porção setentrional, a previsão de chuvas bem acima da média, o que é comum em função do fenômeno da laninha. Mas se de fato esse modelo aqui se configurar de chuvas acima da média a partir da próxima semana, nós teremos, né, um enfraquecimento e a redução da temperatura, o enfraquecimento desse calor e trazendo um conforto térmico melhor para a população, principalmente os idosos e crianças, que são as pessoas que mais sofrem quando temos ondas de calor, e essas ondas de calor se estendem por um período mais abrangente.
Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, né? O nosso próximo vídeo eu vou falar das primeiras medidas adotadas pelo governo do presidente Donald Trump, dando ênfase maior à questão da imigração, que deverá ser um tema interessante que será cobrado em muitos concursos de vestibulares, podendo ser cobrado também na prova da SpaceX, agora no ano de 2025. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!